Fala galera, depois de muito tempo, depois de muito considerar, finalmente decidi trazer esse vídeo aqui no canal. Era um vídeo que era muito pedido por vocês lá no Instagram, que era um vídeo sobre a minha progressão salarial ao longo da minha carreira. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João, trabalho com TI há mais de 12 anos, trabalhei muito tempo aqui em empresas no Brasil, mas hoje já faz um tempo que eu trabalho para empresas remoto do exterior. Trabalhei para empresas na Alemanha, agora trabalho na empresa dos Estados Unidos. Então eu queria compartilhar com vocês como foi essa jornada, como foi minha progressão salarial ao longo do tempo, para dar uma visão para vocês realista de como é a carreira de TI, mostrando os salários, quanto tempo eu demorei para chegar nesse salário. Antes de começar, eu queria fazer primeiro alguns disclaimers, algumas observações iniciais, tá? É importante falar aqui que, primeiro, eu vou falar sobre salários brutos, então são salários onde não tem um desconto de imposto. Nesses salários, é apenas os salários, não inclui nenhum benefício como vale alimentação, transporte, 13º, nada. E por último, quando eu recebi moeda estrangeira, eu vou trazer a cotação do mês que eu recebi o salário. Eu vou estar sempre trazendo aqui o primeiro e o último salário em cada empresa que eu passei. Então, vai ser o primeiro salário, a cotação naquele mês, e o último salário, a cotação do dólar, do euro, naquele mês. Ok, feito esse disclaimer, vamos seguir em frente. Também quero trazer aqui qual foi meu currículo inicial, como que eu comecei a minha carreira. E eu não comecei com muito. Eu comecei com a graduação na UFRN, eu sou bacharel em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também já tinha feito estágio, então tinha ali um ano e meio talvez de estágio. E esse foi meu currículo para começar minha carreira em TI de fato. Então minha primeira experiência foi numa empresa chamada Anchor Loans, uma imobiliária que fica na Califórnia. Trabalhei na Anchor agosto de 2013 a fevereiro de 2014, por volta de 6 meses. E aí eu era um desenvolvedor júnior que trabalhava ali com aplicativos para iOS. Então na época era Objective-C ainda, não era nem o Swift, faz bastante tempo isso. Na época o iPhone mais moderno, salvo engano, era o 4 ou 4S, eu tinha um 3GS e eu tinha um modelo de contrato como freelancer. Eu tinha um contrato com a empresa, recebia como pessoa física na minha conta de pessoa física e era isso. E era um trabalho 100% remoto. É meio curioso e peculiar essa parte aqui, porque é muito... Eu digo para muita gente que é difícil começar a carreira numa empresa do exterior. Aqui eu posso dizer que eu tive muita sorte de ter conseguido essa oportunidade. Eu comecei como estágio nessa empresa, ganhava $700 mais ou menos, e aí fui efetivado e passei a ganhar $1.000. Na conversão da época, dava numa faixa de R$ 2.500. Eu não tive nenhum aumento, trabalhei de agosto de 2013 a fevereiro de 2014, e essa foi a única vez que eu posso dizer que eu fui demitido, desligado da empresa. Eu trabalhava no projeto, o projeto meu que fechou, acabou, e aí eu tive que sair da empresa. Depois dessa demissão, eu fiz algumas melhorias no meu currículo. Uma delas foi ter feito um curso de Java, na época na Kaelon, que hoje em dia vocês conhecem como Alura. Na época não tinha Alura ainda, então os cursos eram pela Kaelon, lá em São Paulo. Então fui pra lá, passei acho que uma semana fazendo um curso de Java. Já tinha essa experiência na Anchor de 6 meses, e além da minha graduação. E com esse currículo, eu morava em Natal na época, e aí eu busquei empresas de Natal para trabalhar, e uma dessas empresas foi a eSig, que é uma empresa de consultoria. Eles trabalham em cima de um software que é muito usado em instituições federais, tanto universidades quanto institutos federais. Eu entrei na empresa como analista júnior. Tech Stack era basicamente coisas bem antigas, Java na versão 6 ainda, JCF, Spring, Hibernate, banco de dados com Postgres, um stack bem tradicional, e era um contrato de CLT, totalmente presencial, e eu trabalhei nessa empresa por pouco mais de 4 anos. Foram 4 anos aí, 2 meses mais ou menos nessa empresa, e foi uma empresa onde digo que eu aprendi muito, tinham muitas pessoas excepcionais no time da empresa, e eu acabei decidindo sair da empresa muito por uma falta de valorização. Compartilhar agora como é que ficou o meu salário nessa época. Eu entrei nessa empresa ganhando menos do que eu ganhava lá na Anchor. Eu entrei ganhando 2.250, foi meu primeiro salário, e eu terminei a sair da empresa ganhando 4.514. E aí você pode pensar, poxa, foi uma valorização boa, porque foi um aumento aí de mais de 100% do salário, se você contar o salário inicial de 2.250. Realmente foi, mas acho que tinha muito espaço para crescer, e eu vi que a empresa não tinha interesse em pagar muito mais do que eu já recebia. Então, a hora que eu disse, não, vou procurar outras opções, e por Natal ser uma cidade pequena, acabei procurando opções aqui em Recife, que é uma cidade maior com muito mais opções. E quando eu saí da SIG, meu currículo ele já tinha bem mais experiência, eu tinha 5 anos de experiência, aproximadamente. Eu saí com um mestrado, eu terminei um mestrado também na UFRN, um mestrado em Engenharia de Software, e também terminei o curso de inglês que eu fiz no Senac por 1 ano e meio. E meu currículo era esse quando eu saí da SIG e consegui minha nova oportunidade, que dessa vez foi aqui em Recife, pela Accenture. Eu entrei na Accenture como, eles chamam de arquiteto de software, mas era mais para um tech lead, e a stack eu comecei com stack Java bem antiga, mas dentro do projeto eu acabei mudando para uma área de inovação, e aí eu trabalhava mais com JavaScript, com Vue.js, com Nest.js. Isso foi entre junho de 2018 até março de 2019, mais ou menos 9 meses. Era um contrato CLT também, totalmente presencial. E quando a gente fala de salários,
Meu salário na SIG estava em 4.514, na Accenture subiu para 5.278. Eu saí pouco menos de um ano depois, então o salário permaneceu o mesmo na época, R$ 5.278. E eu passei pouco tempo, acabei saindo porque eu consegui uma vaga numa empresa que sempre foi uma empresa que eu admirei muito. Tentei fazer o processo seletivo nessa empresa por 2 outras vezes e não passei. E aí essa terceira vez eu fiz e acabei passando. E essa empresa foi justamente a ThoughtWorks. Quem me conhece há um tempo sabe o quanto que eu falo bem da ThoughtWorks. Ter trabalhado lá realmente eu acho que aqui foi um divisor de águas em muitos aspectos, acho que tecnicamente. E aí quando a gente fala aqui em currículo, então eu já tinha próximo de 6 anos de experiência, uma graduação, um mestrado, o curso de inglês e o curso de Java. Isso foi o suficiente para eu sair da Accenture e passar na ThoughtWorks. Na ThoughtWorks eu entrei como desenvolvedor sênior e a tech stack era parecida com o que eu tenho hoje, que é JavaScript, TypeScript, React, Express no back-end. Era um contrato CLT também e aí eu comecei a trabalhar como híbrido. Na ThoughtWorks tinha a cultura de você poder trabalhar uma vez por semana, se não me engano, de casa. E você escolheu o dia, enfim, você tem que alinhar com o time. Eu entrei na empresa em março de 2019 e fiquei até setembro de 2021, e aí pegou o tempo da pandemia. Foram 2 anos e 6 meses, aproximadamente. Foi uma experiência, acho que, das mais transformadoras que eu tive. Aqui foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha carreira. Não é à toa que eu saí da Accenture em pouco tempo, com menos de um ano, para ir trabalhar na ThoughtWorks, porque compensava muito tecnicamente, mas também em salário. E aí você começa a ver a coisa alavancando de uma forma muito rápida. Na Accenture eu ganhava 5.278, na ThoughtWorks eu entrei ganhando 8.730. Também era CLT, e aqui já era um salto maior, porque o que eu ganhava líquido já era maior do que o meu salário bruto na Accenture. Surpreendeu muito o valor que eles ofereceram na oferta de emprego, até porque foi mais do que eu pedi. Se eu não me engano, eu tinha pedido algo na casa de 7 mil, e eles me ofereceram 8.700. Então, aquilo, eu lembro quando eu recebi a ligação do recrutador, aquilo foi surreal pra mim. Era um sonho trabalhar na ThoughtWorks, e enfim, com um salário maior do que eu tinha pedido, foi algo que eu lembro bem até hoje. E eu saí da ThoughtWorks ganhando R$ 11.384,59. Foram quase 3 anos aí de empresa. E aqui eu posso dizer que, sem dúvida, foi o grande divisor de águas, porque depois da ThoughtWorks, muitas empresas olhavam meu currículo com outros olhos. E aí olhavam e, pô, você passou na ThoughtWorks, eu acho legal. Isso nunca me isentou de entrevistas também, que fique bem claro, mas na avaliação de currículo, isso chamava a atenção dos recrutadores imediatamente. E até hoje ainda acontece isso. E quando eu saí da ThoughtWorks, eu saí já com um currículo bem forte. Tinha já a graduação mestrado, como eu falei, já vinha com pelo menos aí 8 anos de experiência profissional. Já tinha experiência internacional, trabalhava com projetos tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, então já estava com inglês bom profissionalmente falando. Tinha curso de inglês, enfim, tinha curso de Java. Nessa época, o curso de Java já não era nem mais relevante, mas o que chamava a atenção das empresas aqui era o fato de ter a ThoughtWorks no currículo, a experiência internacional com outras empresas de fora, já com inglês bom. Meu tempo de experiência em si só, já 8 anos, já é um tempo muito sólido, já é muita experiência para uma pessoa sênior. E isso daqui já me credenciava fortemente para vagas de sênior em qualquer empresa do país. E eu saí da ThoughtWorks meio que com o coração apertado para entrar na Kenobi. A Kenobi era uma plataforma de recrutamento e seleção, similar à Gup. Não é à toa que a Gup comprou a Kenobi, eles eram rivais, a Gup recebeu um investimento muito grande, pegou o dinheiro todo basicamente e comprou a Kenobi. E na Kenobi eu era um desenvolvedor sênior, trabalhava com tech stack também, JavaScript, TypeScript, React, Express. E aí eu trabalhei muito com questões de infraestrutura. Eu trabalhei muito com a AWS, Terraform, eu trabalhava num time voltado para Developer Experience, fazia os containers lá, tudo só rodar direitinho na infraestrutura da Kenobi. Era um contrato CLT e aqui já era 100% remoto. A Kenobi na pandemia, eles fecharam o escritório e também não voltaram a abrir, então eles não tinham escritório e era tudo 100% remoto. E o curioso da Kenobi, que até hoje também me perguntam muito isso, foi o tempo que eu passei na Kenobi. Foram 5 meses. E meu último dia na Kenobi foi o dia que a Gup anunciou a compra da Kenobi. Então eu já tava de saída, mas no dia que eu saí, a Kenobi deixou de existir e virou Gup. E quando a gente fala de salário, aí aqui acho que foi a grande razão de eu ter saído da ThoughtWorks, da TW, foi a oferta salarial da Kenobi. E aqui, inclusive, muita gente duvida disso, contesta que não é possível que era um salário desse. Sim, era um salário muito bom para a realidade do Brasil, e sendo CLT, com todos os benefícios que incluía. Mas aqui eu saí da ThoughtWorks ganhando 11.300 para ganhar 19.472 na Kenobi. E aqui era um salário CLT também, com todos os benefícios e tal. É uma diferença muito considerável em termos de salário bruto. Aqui a gente tá falando de mais de 8 mil reais de salário bruto. E eu passei só 5 meses. E aí as pessoas se perguntam, pô, como é que você passou só 5 meses numa empresa? Não acho que isso seja uma coisa boa. Realmente me perguntam muito por que eu passei só 5 meses na Kenobi. E a resposta é muito óbvia pra todo mundo. Foi porque eu saí pra uma vaga internacional. E aí todo mundo entende isso. Mas tenha cuidado quando você passa pouco tempo numa empresa. Você tem que ter uma razão muito forte pra ter saído. E a razão pra ter saído foi ter passado na Groover. A Groover é uma empresa alemã, mas antes de falar da Groover,
Deixa eu mostrar aqui como era meu currículo quando eu saí da Kenobi e fui pra Groover. Não mudou muito com relação ao TW. Eu tinha 8 anos e meio ali de experiência aproximadamente. Acho que o que mudou mais aqui foi a experiência mais com infraestrutura, que foi uma coisa que eu me aprofundei muito no pouco tempo que eu passei na Kenobi. E seguindo agora, como eu falei, eu saí da Kenobi para entrar na Groover. A Groover é uma empresa da Alemanha, tem um escritório em Berlim. Não atua só na Alemanha, atua também na Áustria, na Holanda, na Espanha e nos Estados Unidos. É uma empresa que eu trabalhava, eu entrei como engenheiro de software sênior e era um contrato aqui PJ já, 100% remoto, já que a empresa tinha escritório na Alemanha, não tinha escritório nada no Brasil. A TechStack ia muito nessa linha do TypeScript, que eu já estava acostumado. Então era TypeScript, React no front, Ice no back-end, GraphQL para comunicar o front-end com o back-end, AWS e Terraform para infraestrutura. Na entrevista, como eu falei, o fato de ter passado pela ThoughtWorks chamou a atenção dos recrutadores. Era uma coisa que eles mencionavam. Pô, legal, gostei que você passou da ThoughtWorks, eu admiro muito a empresa e tudo mais. Por ser uma multinacional, as pessoas conhecem, até porque a ThoughtWorks tem escritório na Alemanha. E aqui na Groover, eu passei um tempo considerável, foi bem interessante. Foram 2 anos e 7 meses na empresa. Viajei para a Alemanha 3 vezes e uma vez para Portugal também, para um evento da empresa em Portugal. Sem dúvida que eu acho que junto com a ThoughtWorks foi uma das experiências mais interessantes que eu tive. E o mais interessante aqui também foi que eu consegui ser promovido numa empresa internacional, vindo aqui do Brasil, e chegar lá fora e conseguir performar bem ao ponto de me reconhecerem, darem uma promoção para gerente de engenharia ou engineering manager. Foi o cargo que eu deixei a empresa. E a Groover, para quem não sabe, eu deixei a Groover porque eles queriam que eu fosse morar na Europa e eu já não tinha esse interesse de sair do Brasil para morar na Europa. Podia ser na Alemanha, podia ser em qualquer lugar da União Europeia, basicamente, mas eu disse para eles não tenho interesse. E eu tinha muita confiança de que saindo da Groover eu conseguiria também uma outra vaga remota pro exterior, pagando tão bem ou até mais do que a Groover. E falando em pagar, vamos falar de salário aqui. Quanto que eu ganhava na Groover? E lembrando aqui, eu ganhava na Groover em euros. Então eu fiz a conversão aqui para o primeiro salário que eu recebi, quanto eu recebi aquele valor em real, e também o último salário que eu recebi, considerando o valor já em real, já feita a conversão. E note aqui que o primeiro salário que eu recebi foi como engenheiro de software sênior, e o último salário já foi o salário com a promoção para gerente de engenharia. E também vai ter aí a variação da moeda, que não é a mesma de um pagamento para o outro, já que é o primeiro e o último, e tem uma diferença aí de 2 anos e 7 meses aproximadamente. Então na Groover, meu primeiro salário na Groover foi R$33 mil, R$33.015,26 como engenheiro sênior em março de 2022. Enquanto que meu último salário em outubro de 2024 foi de R$43.188,56. E aí lembrando aqui, esses salários são salários brutos, sem desconto de imposto, mas aqui eu já recebia como PJ, então até pagava bem menos imposto. Pessoa física a gente paga 27,5%, que é o máximo da tabela de imposto de renda, enquanto que pessoa jurídica, no meu caso, varia entre 10 a 12% de imposto por mês, ou seja, menos da metade do imposto que eu pagaria como pessoa física. Então, no final, a margem que eu tiro ali de lucro acaba sendo bem maior. E como eu falei, eu deixei a Groover porque eles queriam que eu mudasse para Europa, eu não tinha interesse em mudar para Europa, e acabei deixando a Groover. E quando eu deixei a Groover, eu já tinha um currículo também muito mais forte. Eu já estava aí próximo dos 11 anos de experiência internacional, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Já tinha experiência como gerente de engenharia, o que foi muito interessante porque me dá uma versatilidade de escolher vagas para gerente de engenharia ou vagas para engenheiro sênior, ou até engenheiro staff também. O resto do currículo permanecia o mesmo. E aí, quando eu saí da Groover, procurei vagas e acabei encontrando a empresa que eu atuo hoje. Se você estava nesse vídeo, provavelmente na época que eu gravei esse vídeo, eu trabalho na Onfleet, uma empresa da Califórnia. Então, vou falar um pouquinho aqui da Onfleet. Eu entrei na Onfleet como engenheiro de software sênior. A TechStack vai na mesma linha, TypeScript, React no front, Express no back-end, AWS e Terraform. Era um contrato também de PJ, então o trabalho eu recebo como PJ, como pessoa jurídica, tenho um CNPJ para isso. E também 100% remoto, já que a sede da empresa fica em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Também não tem nenhum endereço fiscal, nada aqui no Brasil. E no momento da gravação desse vídeo, eu tenho atualmente 8 meses de empresa. Na verdade, coloquei até junho, porque em junho acabei sendo promovido para gerente de engenharia também na Onfleet, similar ao que aconteceu na Groover, só que em bem menos tempo. Mas aqui eu vou compartilhar o salário que é meu salário até agora como engenheiro de software. Agora na Onfleet chega aos R$47.025, que foi o primeiro salário que eu recebi, que foi em novembro de 2024, com base na cotação do dólar para aquela época. E aí você vê que mesmo um cargo de engenheiro sênior, muitas vezes pode ganhar mais do que um cargo de gerente de engenharia, e considerando aqui 2 empresas grandes. E aí muita gente insiste em falar que a área de engenharia desenvolvimento de software está acabando, que enfim, IA vai substituir tudo, as pessoas ainda acreditam nisso, mas na minha carreira até agora, eu vejo que IA é um potencializador, não acho que vai roubar as vagas, acho que existe vagas, não acho que eu cheguei no teto dos salários que um desenvolvedor de software pode receber, acho que tem muito mais espaço ainda para crescer. E aqui eu posso estar falando também de valores que parecem absurdos e surreais, que até para mim eram, se eu olhar para o passado, minha meta era sair da faculdade e ganhar R$3.000 e ser feliz, mas não veja isso como salários impossíveis. Eu tô falando aqui de uma carreira de mais de 12 anos, é bastante tempo, e investi muito da minha vida nisso para chegar nesse patamar. Se você não chegar nisso, sei lá, daqui a 2, 3 anos, não se desespere, isso tudo leva
tempo. Eu demorei um bom tempo, passei 4 anos para chegar no salário de 4 mil reais, 4 mil e poucos reais. O segredo eu acho que é não desistir. O segredo de chegar nesse nível é não parar, continuar estudando, continuar trabalhando, aprendendo mais o tempo inteiro e buscando oportunidades. Se aprimore, fala muito do inglês. O inglês é muito necessário, me ajudou muito a chegar até aqui. Não teria chegado aqui se não tivesse um inglês bom, se não conseguisse me comunicar bem em inglês. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Por favor, deixa o like nesse vídeo. Deu muito trabalho produzir ele e trazer todos esses dados aqui pra vocês. E eu falo aqui de forma muito aberta. Acho que pouca gente fala do salário na internet, né? Então, se você gostou do vídeo, considere deixar um like aqui no final. Me ajuda demais. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até a próxima. Obrigado.